Amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é um minuto de sabedoria, mais um vídeo da série Abrindo as Cortinas da Mente, onde falamos de assuntos relacionados à psique humana, do nosso mundo interior, da nossa mente. E como pastor e psicanalista, carregando, defendendo a bandeira de que os dois maiores gigantes do ser humano são a personalidade e o temperamento, pois toda mudança passa pelo comportamento, atitude, ações e filosofia de vida. A base da personalidade é a qualidade das características que determinam meus padrões de pensar, de sentir, de agir, ou seja, a minha individualidade pessoal e social. Por isso nós não podemos esquecer esse assunto e de vez em quando, na medida do possível, trazermos à tona. É preciso desenvolvê-lo juntamente com outros assuntos, com inteligência, sabedoria, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores e conhecermos o nosso mundo interior, a estrutura da nossa psique humana. Dentre esses assuntos relacionados à personalidade e a temperamento, nós precisamos também trabalhar o transtorno de personalidade. O que significa um transtorno de personalidade? É um grupo de doenças mentais em que os traços emocionais e comportamentais de uma pessoa, eles são mal ajustados. Traços significa um hábito de comportamento, pensamento e sentimentos completamente prolongados, ou seja, exercidos em excesso. Os principais tipos de transtornos de personalidades são considerados 10 pela ciência que estuda esse assunto. Então, hoje, por exemplo, podemos falar de um traço, o primeiro, chamado transtorno de personalidade paranoide. E quais são as características de uma pessoa que tem transtorno de personalidade paranoide? Essas pessoas não costumam expressar muito afeto, sendo considerada pelas outras pessoas como pessoas frias e distantes. A principal característica é a tendência a desconfiar, de estar sempre com o pé atrás, porque acha que está sendo passado para trás, mesmo que não haja nenhum motivo para isso. Outra característica, elas têm sentimento de hostilidade, irritabilidade e ansiedade são frequentes. Outra característica, elas têm medo em excessivo medo de ser desprezadas. Elas têm uma tendência a guardar rancor. E também têm uma tendência a se autovalorizarem em excesso. Essa é a característica de quem tem o transtorno de personalidade chamado paranoide. Em se tratando de personalidade, é importante deixar uma lição. Ao analisar essas características, eu posso constatar que, por todas essas características, eu não tenho o transtorno de personalidade paranoide. Mas, por exemplo, se eu noto que pelo menos
uma característica ou alguma coisa daqui, eu, analisando o meu comportamento, eu descubro que eu sinto, que eu penso, que eu tenho esse comportamento, eu preciso tratar isso. Porque isto é uma evidência que, se não for tratada, pode nos levar ao caminho de adquirir as outras características e eu continuar com um transtorno de personalidade chamado paranoide. Então, é muito importante, mesmo com doses chamadas homeopáticas, numa linguagem simples como queremos fazer, sempre tratar desse assunto para que você se analise, para que você tenha sempre em mente de que esses dois gigantes do ser humano, eles, se não forem tratados, eles podem nos derrubar. Por mais conhecimento, por mais sabedoria que nós possamos ter, se um traço negativo de personalidade não é tratado, ele pode nos trazer muito incômodo. E como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Como já trouxemos uma mensagem do efeito dominó, o efeito em cascata. Então, quando temos uma evidência de um transtorno que não é tratado, esta evidência pode desencadear um efeito dominó e lá na frente ser muito tarde para ser tratado isso. Que você possa pensar, meditar, analisar e corrigir, porque a cada dia precisamos nos tornarmos melhores. Deus abençoe você rica e poderosamente, te ajudando sempre a abrir as cortinas da mente. Deus abençoe você.